Se você tem dificuldades para memorizar frases em inglês, então esta aula é para você. Hoje eu vou utilizar uma técnica muito simples que consiste em dividir as frases em pequenas partes. Isso vai facilitar a sua memorização. Estão prontos? Então, vamos lá. Temos aqui a frase agora pense sobre isso, né? Se você quer dizer se alguém pense sobre isso, pense nisso. O agora é now. Now. Pense, think. Think. Sobre isso, ou também você poder dizer nisso, é uma coisa só em inglês. About that. Ou about that. About that. Now think about that. Now think about that. É possível substituir o that por it, ok? O pronome it. About it. Que geralmente você vai ouvir about it. Mas aqui eu utilizei o that, que também está correto. Então, about that. Now think about that. Sua vez, hein? Como se diz? Agora pense sobre isso. Now think about that. Now think about that. Pense sobre isso por 1 minuto. Vamos lá, ó. Esse pense sobre isso você já conhece, ok? Então não tem muito o que se desesperar. Então pense é think. Think. Sobre isso ou nisso. About that. About that. Por 1 minuto. For a minute. For a minute. Think about that for a minute. Think about that for a minute. Como se diz? Pense sobre isso por 1 minuto. Think about that for a minute. Think about that for a minute. Eu me recuso a acreditar nisso. Então vamos lá. Primeiro, eu me recuso, você vai dizer I refuse, ok? Não é I refuse me, não. Apenas eu recuso. Que em português, eu me recuso. I refuse. A acreditar, to believe. To believe. Nisso vai ser apenas that, ok? Essa estrutura para dizer eu me recuso a acreditar nisso em inglês é eu recuso a acreditar isso, tá bom? I refuse to believe that. I refuse to believe that. Como se diz? Eu me recuso a acreditar nisso. I refuse to believe that. I refuse to believe that. Eu acredito que somos diferentes. Eu acredito que I believe. I believe. Esse que aí é opcional no inglês. Eu poderia dizer I believe that ou só I believe, está correto. Somos we are. We are. Diferentes, different. Different. I believe we are different. I believe we are different. Como se diz? Eu acredito que somos diferentes. I believe we are different. I believe we are different. Eu tenho algum tempo amanhã, né? Eu tenho um pouco de tempo amanhã. Eu tenho I have. I have. Algum tempo. Sometime. Sometime. Amanhã. Tomorrow. Tomorrow. I have some time tomorrow. I have some time tomorrow. Como se diz? Eu tenho algum tempo amanhã. I have some time tomorrow. I have some time tomorrow.
Precisamos de uma ideia, ok? Precisamos aí, ou nós precisamos, we need. We need. De uma, some. Poderia ser também alguma. Precisamos de alguma ideia. Some. Ideia, idea. Idea. We need some idea. We need some idea. Sorry, como se diz? Precisamos de uma ideia. Ou precisamos de alguma ideia. We need some idea. We need some idea. Quanto você sabe sobre nutrição? Então, esse quanto você vai dizer how much, ok? Duas palavras. How much? Se você quiser perguntar assim, você sabe? Você vai dizer do you know? Do you know? Esse do aí no início, antes do you, significa que é uma pergunta, tá bom? Do you know? Sobre nutrição, about nutrition. About nutrition. Então, ó, how much do you know about nutrition? How much do you know about nutrition? Como se diz? Quanto você sabe sobre nutrição? How much do you know about nutrition? How much do you know about nutrition? Quanto tempo isso vai exigir, né? Então, quanto, você já sabe aqui nesse caso, vai ser how much. How much? Tempo, time. Time. Isso vai exigir, ok? Ideia de futuro. Will that require? Will that require? Então, how much time will that require? How much time will that require? Como se diz? Quanto tempo isso vai exigir? How much time will that require? How much time will that require? Ok, aqui nós temos uma sequência de palavras e expressões úteis em inglês. Então, atenção. Quanto? Repita. How much? How much? Tempo. Time. Time. Você sabe? Do you know? Do you know? Precisamos. We need. We need. Alguma. Some. Some. Tenho. I have. I have. Amanhã. Tomorrow. Tomorrow. Acredito ou eu acredito. I believe. I believe. Repita mais uma vez. How much? How much? Time. Time. Do you know? Do you know? We need. We need. Some. Some. I have. I have. Tomorrow. Tomorrow. I believe. I believe. Muito bem. Continuando. Eles precisam estar vivos. Então, eles precisam, primeira parte. They need. They need. Estar, você vai dizer to be. To be. Vivos, alive. Alive. They need to be alive. They need to be alive. Como se diz? Eles precisam estar vivos.
They need to be alive. They need to be alive. Eles precisam da liderança. Eles precisam, você já sabe. Também poderia ser elas precisam. É a mesma coisa em inglês. They need. They need. Esse daqui traduzimos como the. The. Liderança, leadership. Leadership. Então, para entender como um todo, tá bom? Nem sempre dá para você traduzir, como por exemplo, esse da aí, esse TH, não seria exatamente isso. Mas é só para que vocês possam compreender e entender a frase como um todo depois, tá bom? Então, para falar eles precisam da liderança, você vai dizer they need the leadership. They need the leadership. Como se diz? Eles precisam da liderança. They need the leadership. They need the leadership. Você também pode falar leadership. Leader ou leader. Quer comprar um relógio? Veja só, uma pergunta bem informal. Você pode dizer simplesmente wanna? Wanna? Quer? Comprar buy? Buy? Um relógio? A watch? A watch? Wanna buy a watch? Wanna buy a watch? Então, como se diz? Quer comprar um relógio? Wanna buy a watch? Wanna buy a watch? Nós compramos isso para nossos filhos. Nós compramos isso é we buy it. We buy it. Para for. For. Nossos filhos. Our kids. Our kids. We buy it for our kids. We buy it for our kids. Como se diz? Nós compramos isso para nossos filhos. We buy it for our kids. We buy it for our kids. Houve uma mudança em nossos planos. Esse houve aqui, a estrutura você vai dizer there has been. There has been. Uma mudança, a change. A change. Em nossos planos, in our plans. In our plans. There has been a change in our plans. There has been a change in our plans. Como se diz? Houve uma mudança em nossos planos. There has been a change in our plans. There has been a change in our plans. Você deveria mudar suas senhas. Então vamos lá. Primeiro, você deveria, ó. You should. You should. Mudar. Change. Change. Suas senhas. Your passwords. Your passwords. Repita comigo. You should change your passwords. You should change your password. Como se diz? Você deveria mudar suas senhas. You should change your passwords. You should change your passwords. Minha mãe me fez limpar meu quarto. Então, minha mãe, my mother. My mother. Esse me fez limpar, ou poderia ser também me obrigou a limpar, é made me clean. Made me clean. Meu quarto, my room. My room. My mother made me clean my room.
My mother made me clean my room. Então, como se diz, minha mãe me fez limpar meu quarto. My mother made me clean my room. My mother made me clean my room. O filme me deixou triste. O filme, the movie. The movie. Me deixou ou me fez sentir, tá bom? Made me feel. Made me feel. Made me feel quer dizer me fez sentir. No português a gente traduz como me deixou, né? Poderia ser me fez sentir também. É que para você perceba que nem tudo precisa ser traduzido ao pé da letra, palavra por palavra. Você pode simplesmente traduzir o sentido. Então, the movie made me feel. O filme me fez sentir. Ou então o filme me deixou. É a mesma coisa, o mesmo sentido. Triste é sad. Sad. The movie made me feel sad. The movie made me feel sad. Então, como se diz, o filme me deixou triste. The movie made me feel sad. The movie made me feel sad. Aqui mais uma pequena lista de palavras importantes e úteis em inglês. Filme, movie. Movie. Triste, sad. Sad. Mãe, mother. Mother. Você deveria, you should. You should. Mudar, to change. To change. Senhas, passwords. Passwords. Comprar, to buy. To buy. Relógio, watch. Watch. Mais uma vez, repita depois de mim. Movie. Movie. Sad. Sad. Mother. Mother. You should. You should. To change. To change. Passwords. Passwords. To buy. To buy. Watch. Watch. Muito bem. Chegamos ao nosso desafio. E se você chegou até aqui, está gostando, está aprendendo, então curta, ok? Deixa aí o like. E se não for inscrito, inscreva-se para não perder nenhum conteúdo. Chegamos ao nosso desafio, espero que você esteja preparado ou preparada. Neste desafio, como eu sempre faço, no final de cada aula, vou mostrar as frases em português, as frases que nós estudamos, e você precisa traduzi-las para o inglês, ok? Não se preocupe em ter que acertar tudo 100%. Este também é um momento de revisão. Então, para você se desafiar, você pode parar o vídeo, tentar escrever a tradução das frases e também falar em voz alta. Então, vamos lá. Como se diz, agora pense sobre isso. Now think about that. Now think about that. Pense sobre isso por um minuto. Think about that for a minute. Think about that for a minute. Como se diz? Eu me recuso a acreditar nisso. I refuse to believe that. I refuse to believe that. Eu acredito que somos diferentes. I believe we are different. I believe we are different. Eu tenho algum tempo amanhã. I have some time tomorrow. I have some time tomorrow.
Como se diz? Precisamos de uma ideia. We need some idea. We need some idea. Quanto você sabe sobre nutrição? How much do you know about nutrition? How much do you know about nutrition? Quanto tempo isso vai exigir? How much time will that require? How much time will that require? Eles precisam estar vivos. They need to be alive. They need to be alive. Eles precisam da liderança. They need the leadership. They need the leadership. Como se diz? Quer comprar um relógio? Wanna buy a watch? Wanna buy a watch? Nós compramos isso para nossos filhos. We buy it for our kids. We buy it for our kids. Houve a mudança em nossos planos. There has been a change in our plans. There has been a change in our plans. Você deveria mudar suas senhas. You should change your passwords. You should change your passwords. Como se diz? Minha mãe me fez limpar meu quarto. My mother made me clean my room. My mother made me clean my room. Como se diz? O filme me deixou triste. The movie made me feel sad. The movie made me feel sad. Muito bem, chegamos ao fim de mais uma aula. Espero que você tenha aproveitado bastante. Se não for inscrito, não esqueça, inscreva-se, deixa o like, compartilhe esse vídeo e coloca nos comentários aí de qual lugar do Brasil ou do mundo você está aprendendo inglês. Nos vemos na próxima aula, hein? Bye, bye.